Fala, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal, acompanhando mais um dia de loucura, né, da política brasileira e mundial. E aí tem muita coisa acontecendo. O Hugo Mota se bandeou de vez, né, para o lado da esquerda. Fez críticas contra o Eduardo Bolsonaro e disse que é contra, né, as ações e as sanções do Donald Trump e vai combater os Estados Unidos. Mas que história é essa, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso também. O Paulo Bilinski fez uma declaração gravíssima sobre o avião russo que foi sancionado pelos Estados Unidos e pousou aqui no Brasil. Nós vamos colocar esse vídeo do Paulo Bilinski, vamos discutir sobre essa situação. Dado num mesmo momento em que os Estados Unidos, segundo o Estadão, faz um relatório crítico contra o Brasil, dizendo que o Brasil viola direitos humanos. E esse relatório já foi enviado ao Congresso. Por outro lado, a imprensa internacional repercute, porque esse relatório cita principalmente o Brasil, Lula, mais Alexandre de Moraes. E aí o Le France, ele fez uma matéria dizendo que o juiz Alexandre de Moraes não vai se curvar diante das ameaças do Donald Trump e promete firmeza. Ou seja, até a imprensa internacional já viu que o Alexandre de Moraes vai dobrar a aposta. Por outro lado, Trump acaba de fazer uma declaração de intervenção federal que chamou a atenção de muita gente, deixou a esquerda, de certa forma, maluca depois da declaração do Donald Trump. A situação está bem complicada lá nos Estados Unidos e o pessoal da esquerda está desesperado, com ataques ao Donald Trump, a situação, dizendo que o Donald Trump é autoritário, mas nós vamos falar sobre isso, vamos explicar essa situação para vocês. Outro ponto também é uma crítica, ou melhor, uma denúncia que foi feita pelo jornalista Alan dos Santos, que é foragido, é inimigo do ministro Alexandre de Moraes, escancarado, né? Que há uma inimizade entre ambos, e aí ele falou sobre um subterfúgio que o ministro Alexandre de Moraes estaria utilizando para burlar as sanções da Lei Magnitsky, que pode atingir até sócios do escritório de advocacia da esposa do ministro Alexandre de Moraes. Outro ponto também que nós vamos falar é sobre a votação do fim do foro privilegiado. E aí o próprio PT deu apoio total e restrito à aprovação do fim do foro privilegiado. Vamos falar sobre isso, tá? Então, tem uma crítica muito grande também. Você lembra daquela Glória Pérez? Pois é, a Glória Pérez também fez algumas críticas sobre a cultura woke, sobre o esquerdismo. Nós vamos falar sobre isso nesse editorial. E aí, uma nota imprensa do Paulo Figueiredo rebatendo o Fernando Haddad. Tem muita coisa que a gente preparou em especial aqui para vocês. Então, não esquece de se inscrever no canal, tá? Bora dar uma força pra gente, a gente já tá chegando lá. Vamos bater aí nossos 2 milhões de seguidores. Nossa meta é até 7 de setembro. Tô achando que nós não vamos conseguir, mas não vamos deixar de tentar, tá? Eu não vou desistir, vamos bater essa meta de 2 milhões de seguidores. Eu acho que a gente chega lá, beleza? Recadinho rápido, pessoal. Para quem pensa num plano B, né? Tá apavorado com a situação que está acontecendo no Brasil, acredita que podem, em 2026, colocar o Lula lá no poder, então você precisa de um plano B. E o plano B seria, com toda certeza, um outro país que você possa ter uma garantia de recomeçar, um país onde você pode guardar o seu dinheiro em dólar, né, fugindo dessa loucura do real, do risco real. E o Uruguai é um ótimo país, com custo acessível, com contas bancárias movimentadas em dólar, então vale muito a pena apostar no Uruguai, tá bom? Então quem quiser, só clicar no link aqui na descrição e entrar em contato, hoje eu tô ruim, hein? Entrar em contato conosco, que eu vou fazer questão de estar aqui com vocês, ajudando nessa jornada, tá bom? Pois é, pessoal, mas o alvo da vez é o Hugo Mota. Pois é, o Hugo Mota negociou, né, disse que os líderes haviam negociado a questão da anistia, mas parece que agora não vai pautar. Já não era de se esperar diferente, a gente já está acostumado com esse vai e volta, esse lenga-lenga do Hugo Mota, né? A Globo considerou o Hugo Mota como um líder fraco, né? Fez críticas ao Hugo Mota.
Matéria da Gazeta Brasil. Hugo Mota vê dificuldade em pautar a anistia e critica ações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Pois é, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou na segunda-feira que há uma certa dificuldade em pautar a anistia para os condenados pelos atos do 8 de janeiro. Em entrevista à revista Veja, Mota declarou que não há, abre aspas, ambiente para anistiar quem agiu daquela forma, fecha aspas. Vem cá, isso é um absurdo, tá? É o Congresso que tem que decidir, não é o Mota. Ele tem que pôr em votação, é o Congresso, por sua maioria, que tem que decidir. É um absurdo, né? Que o Congresso permaneça agindo dessa forma. Isso tinha que mudar. Isso tinha que ter uma nova forma. Ou seja, que seja com os líderes fazendo o pedido da pauta, né, tirando esse poder todo do presidente da Câmara dos Deputados, né? Ele classificou que as ações dos presos do 8 de janeiro foram muito graves por terem incluído um planejamento de morte de pessoas, ou seja, citando, né, que existia ali um plano, né, do tal dos Kid Pretos lá para matar o Moraes e o Lula. Isso é uma aberração. Uma fala como essa é uma fala que chega a ser uma aberração. A maioria das pessoas que foram presas no 8 de janeiro nem sabia do que estava acontecendo. Queriam manifestar. Queriam fazer pressão. E quem fala o contrário é muito mau caráter. Muito mau caráter. Todo mundo sabe que aquelas pessoas, muitas, foram lá para manifestar. Tá? São idosas, são senhorinhas. E aí eles estão punindo essas pessoas para atingir os políticos. Os políticos. Mas são as pessoas comuns. Gente do povo que está pagando. Então, assim, você já mostra aí o quanto uma medida como essa é maldosa. E o pior de tudo, né? A declaração aconteceu depois que teve uma pressão e o Congresso e os jornais estão chamando aquilo de motim, mas o PT já fez isso, um monte de gente já fez isso, que foi paralisar as ações da Câmara, né? Parar tudo. E aí, por causa disso, ele disse que não ia pautar, mas agora já não vai pautar mais. A verdade é só uma. Se ele pautar a anistia hoje, amanhã a Polícia Federal tá na cola dele e de um monte de parente dele. Esse é o ponto, né, do porquê o foro privilegiado precisa acabar. E aí também tem uma parte aqui, né? Mota também criticou a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O presidente da Câmara expressou sua oposição à conduta do parlamentar que, segundo ele, trabalha para a aplicação de tarifas sobre produtos brasileiros, o que causaria prejuízo à economia nacional. Isso aqui a gente sabe que é um argumento falacioso. O Eduardo Bolsonaro trabalha sim pela sanção Magnitsky, mas que as tarifas e as sanções do Donald Trump econômicas são única e exclusivamente por ações do próprio Lula. Ora, vem cá. Imagina se um deputado, presta atenção, se um deputado argentino fosse lá para os Estados Unidos para denunciar o Javier Milei, dizendo que o Javier Milei está perseguindo as pessoas. O Donald Trump ia falar, vocês estão loucos. Agora, se foi o Eduardo Bolsonaro que denunciou, a grande questão é, tem fundamento a denúncia? Né? Esse é o grande ponto. Então, se tem fundamento, é porque o culpado não é um denunciante. A gente tem que parar de relativizar isso e falar, ó, quem denuncia é quem tem culpa. Não. Quem tem culpa é quem fez. É simples assim. E aí, entre as ações que a gente pode citar que causam fúria do próprio Donald Trump, é isso aqui. É navio iraniano chegando no Brasil, é avião russo chegando ao Brasil. Olha só. O Paulo Bilinski fez um vídeo sobre o avião russo, né, que é sancionado, que chegou ao Brasil. Escuta só. Acabei de pousar no aeroporto de Brasília, onde um cargueiro russo, sancionado pelos Estados Unidos, proibido pelos Estados Unidos, acabou de pousar. Isso foi um cargueiro utilizado para transportar tropas russas para participar de conflitos. Então já encaminhamos um pedido de informações para a Força Aérea através da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Estamos de olho, viu? Rússia, Brasil, China, isso aí vai dar merda. Você viu, né? O que ele falou, vai dar o quê? O que chamou atenção nesse caso aqui? São duas questões. A empresa responsável por esse cargueiro
ela é uma empresa que foi sancionada justamente por levar produtos ilícitos e tropas para atuar na Venezuela. É o Maduro aqui do lado. Segundo, não houve qualquer registro na ANAC do pouso, né, desse avião. Não teve nenhum registro desse avião, ou seja, foi um avião fantasma que pousou no aeroporto de Brasília. Mas a culpa é do Eduardo Bolsonaro. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Sempre é culpa dele. Afinal, a culpa é do PT. E ele põe quem ele quiser. Agora, uma coisa é fato. O governo Trump está de olho no Brasil. Está mirando o Brasil como se não houvesse amanhã. Dá uma olhada nessa matéria do Estadão. O governo Trump criticará o Brasil e Moraes em relatório sobre os direitos humanos, diz o The Washington Post. Olha só, os Estados Unidos vai criticar o governo brasileiro e o ministro Alexandre de Moraes em um relatório que o Departamento Anual tem que enviar para o Congresso Nacional sobre as liberdades políticas, né? E aí, eles resolveram justamente citar o Brasil. O The Washington Post, ele diz que visualizou trechos do relatório já com uma certa antecedência e que esse texto vai ser apresentado lá no Congresso americano, para que o Congresso americano tome medidas. E aí está lá citando que o Brasil viola direitos humanos, que o Brasil se tornou uma ditadura, que o Brasil se tornou um país autoritário. Esse tipo de ação, esse tipo de medida tomada agora pelo governo Donald Trump, ela costuma ser tomada por países que são considerados inimigos dos Estados Unidos, anti-americanos, e países que podem ter conflitos com os Estados Unidos, como o Iraque tem isso, a própria Venezuela teve esse relatório precedendo, né, a declaração de inimizade do governo com esses países. Então, assim, é um precedente, né, é uma fumaça, é um cheiro de que o Brasil logo, logo vai passar além das aranceles, né, ou seja, além das tarifas do Donald Trump, vai passar a ser visto de uma forma mais contundente como um país inimigo dos Estados Unidos. O jornal Le France fez uma publicação dizendo que, apesar de tudo isso, apesar da pressão dos Estados Unidos, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, não vai recuar. Olha só a matéria do France 24. O juiz Alexandre de Moraes não se curva às ameaças do Donald Trump e promete firmeza, né? O rito processual do Supremo Tribunal Federal não será adiantado e nem atrasado. Esta foi a resposta contundente do juiz brasileiro Alexandre de Moraes depois da aplicação contra ele, né, da Lei Global Magnitsky por parte dos Estados Unidos. Moraes instruiu o julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro de um processo de Donald Trump, classificou como caça às bruxas, tá? E aí aqui, né, a repercussão internacional é de que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, não recuará um passo. E aí, né, no meio desse fogo cruzado, adivinha quem tá no meio das balas, né? É nós. Vamos lá. Outro ponto que a gente precisa discutir é que o Donald Trump, ele tem um plano e um projeto. Olha só, o Donald Trump acaba de decretar a intervenção federal na capital, em Washington, lá nos Estados Unidos. Mas vocês vão entender que esse mecanismo, né? Vocês sabem que eu escrevi um livro sobre o Bukele, né? Revolução contra o Sistema, o modelo Bukele no Brasil. E aí, este livro, ele trata exatamente quais foram os caminhos que o Bukele foi traçando, não para combater só a criminalidade. Quando você combate a criminalidade, junto com a criminalidade, você combate o esquerdismo, né? Os comunistas. E aí o Donald Trump vem seguindo esse modelo exatamente, tá? E um dos mecanismos foi desesquerdizar a capital, né? San Salvador, lá em El Salvador. Dá uma olhada aqui o que o Donald Trump está fazendo. 800 homens da Guarda Nacional, 120 do FBI. E a partir de agora, é o governo federal quem controla o Departamento de Polícia de Washington. Vem cá. Você já assistiu Tropa de Elite? Já assistiu? Dentro da Tropa de Elite,
Como é que era a polícia? Era confiável? Era uma polícia que buscava realmente fazer as coisas certas? Como é que era? Então o que o Donald Trump busca é o quê? É ter o controle total da polícia para desesquerdizar a própria polícia, para tirar, né, possíveis policiais corruptos que estão não sobre a sua jurisdição e sobre a sua tutela. Dá uma olhada. Trump só pôde fazer isso porque decretou uma emergência de segurança pública na capital. O presidente disse que a cidade está tomada pela violência. Afirmou ainda que vai tirar o sem-teto de lá. Vamos lá. Vocês têm que entender que esse mecanismo, vocês já viram quanto a esquerda defende o sem-teto, né? Onde há o sem-teto, há um bom comércio de drogas. Onde há o sem-teto, há um ambiente ali bem propício, né, para que facções, grupos criminosos saibam, né, ali tenham informantes em troca de alguma coisa, de uma pedra, de alguma coisa assim. Então, o Donald Trump sabe que sim, não há dúvidas, que os sem-teto podem ter um lugar para eles ficarem, um teto para eles ficarem, mas não ficar na rua movimentando o comércio de drogas. E é o que o Donald Trump resolveu travar a caça às drogas. Vai ser um trecho dessa matéria do Jornal Nacional que é interessante a gente discutir. Na tentativa de sustentar o argumento, Trump apresentou números falsos sobre criminalidade. Mostrou uma tabela que compara Washington com outras capitais, entre elas Brasília. No documento, a taxa de homicídio para a capital americana é de 41 assassinatos por 100 mil habitantes. Mas dados do próprio governo apontam que o índice é menor, de 26 por 100 mil. Olha, o relatório que foi feito do Trump, né? Mas olha só, 26 para cada 100 mil é um índice altíssimo nível Brasil, da capital Washington, tá? Nível Bahia, por exemplo, né? Nível Bahia. Então, assim, é altíssimo. E esses relatórios novos apresentados pelo Donald Trump, né, são relatórios extraídos pelo próprio governo. Mas o Jornal Nacional diz que ele levantou dados falsos. O que a gente precisa observar nessa publicação? Pode ser mesmo que o Donald Trump levantou dados falsos? Pode ser. Mas o que o Donald Trump está querendo fazer não é acabar com a violência, é acabar com o esquerdismo. A pauta da esquerda fomenta a violência. Vem cá, aqui no Brasil, quando você observa, a tendência do bandido é votar no Bolsonaro ou em outro candidato? Você sabe de quem eu estou falando? Você sabe, né? A tendência de defender pautas, quando entra uma pauta, por exemplo, como castração química, quem é que defende o bandido? A legalização das drogas, a descriminalização do tráfico. É quem que defende, a direita ou a esquerda? Então, ao combater a criminalidade, há uma desesquerdização do país. Modelo totalmente implementado pelo Bukele. Como eu disse, a turma tá louca, tá doidinha da cabeça. Dá uma olhada aqui, né, nesse trecho aqui do Jornal da Globo, falando justamente, né, sobre essa medida do Donald Trump. Dá uma olhada. Guga, boa noite para você. Explica para a gente o que significa essa intervenção na segurança em Washington sem ameaça real à vista, do ponto de vista da erosão da democracia nos Estados Unidos. Erosão da democracia nos Estados Unidos. Aqui no Brasil tá tudo no mais santa paz. Aqui é a democracia. O Lula disse que ele é o presidente mais democrático de toda a América. Acho que é da América do Sul que ele falou. Mas lá nos Estados Unidos, a erosão da democracia. É como trata o jornalismo da Globo. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. É uma tremenda guinada autoritária, mais um sintoma dessa guinada autoritária dos Estados Unidos desde que o Trump tomou posse nesse segundo mandato. Ele busca concentrar os poderes nas mãos dele, testar os limites de até onde chega o poder presidencial nos Estados Unidos. Por enquanto, vem enfrentando
pouca resistência. A gente vê como ele expandiu as forças dele ali na Casa Branca. Como você... Vamos lá. Essa fala é uma fala de desespero. O Donald Trump, ele vem enfrentando pouca resistência. Ele expande o poder na Casa Branca e ele está exatamente seguindo o padrão Bukele, que veio crescendo, crescendo. E nas próximas eleições parlamentares, o Donald Trump vai ter uma maioria esmagadora. Onde, se tiver uma Suprema Corte corrupta, se tiver uma Suprema Corte que age, sabe, enviesada, porque no Brasil, o que eles fizeram? Eles tomaram conta das escolas, da própria polícia, tomaram conta do serviço público, e o Donald Trump sabe disso. E sabe que são assistentes sociais, promotores, juízes que defendem o traficante e colocam ele de volta na rua. Então o Donald Trump, ele está aos poucos avançando para minar, tirar essa estrutura. Coisa que o Milei também está fazendo. Ou seja, o padrão agora é único. Quando o Bolsonaro entrou, ele não sabia o que fazer ao certo. Então é por isso que ele tomou uma surra. Se hoje volta alguém de direita, o modelo é esse, não tenha dúvidas disso. Então, a turminha está ficando desesperada com essa intervenção, né, do Donald Trump, porque eles sabem que é a erosão total da esquerda nos Estados Unidos, e aí não vai ter ninguém na esquerda. Você pode ver que ninguém da esquerda lá dos Estados Unidos teve coragem de enfrentar o Donald Trump e nem de defender o Lula, nem Moraes aqui no Brasil. Ou seja, é sinal de que o Donald Trump vem crescendo a sua força e o seu poder. E aí, para a esquerda mundial, isso é uma ameaça sem precedentes. O Milei é uma ameaça sem precedentes para a esquerda mundial. Aqui na América do Sul, o Chile, por exemplo, já está com a guinada à direita. A chance do candidato de direita ganhar lá no Chile é gigantesca por causa do apoio do Milei. E, sem sombra de dúvidas, né, o pessoal está desesperado. O próprio ministro Alexandre de Moraes está desesperado. Essa matéria do Easy Fatos, né? O jornalista Alan dos Santos denuncia Moraes está usando cartão e até o Pix do sócio da mulher dele. Ele acha que consegue escapar da lei Magnitsky. E aí é o que o Alan dos Santos escreveu aqui numa postagem, né? Ele colocou aqui assim, ó. Moraes está usando o cartão e até o Pix do sócio da mulher, que também é muito amigo. Aí ele chama o Moraes de psicopata, né? Que é o Gabriel Chalita. O Departamento do Tesouro do Zewa rastreia tudo e Moraes acha que consegue escapar da lei Magnitsky. Então, segundo informações aqui do Alan dos Santos, é que o governo norte-americano teve essa informação. O Gabriel Chalita, ele acabou ficando famoso, tá? Isso lá em 2023. Foi na casa do Gabriel Chalita, que é esse advogado, que teve, né? Isso são informações que foram repassadas pelo Oswaldo Eustáquio. Foi através do Gabriel Chalita que a chapa Alckmin-Lula foi formada com a bênção do ministro do Supremo Alexandre de Moraes para derrubar o Bolsonaro, tá? E aí, justamente, teve agora várias denúncias, né, sobre a atuação do próprio Supremo Tribunal Federal ante, né, as eleições de 2022. Inclusive, foi tema de uma matéria aí do The Washington Post. Ou seja, aos poucos, né, muita coisa está sendo revelada, muita coisa está se apresentando para a nação brasileira. Vamos lá. Essa semana tem uma pressão muito grande pela votação do fim do foro privilegiado. Só que, segundo informações de jornalistas, já há uma ameaça dos ministros do Supremo que, caso impeachment seja pautado ou seja pautado também o fim do foro, o mercúrio vai esquentar. Esse foi o termo utilizado pelos jornalistas. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal vai como um leão contra os deputados e senadores que possam, né, implementar aí votações que desagradam o Supremo Tribunal Federal. Só que tem um detalhe. Os ministros do Lula e os petistas foram a favor do fim do foro privilegiado lá no Senado. A PEC
do fim do foro privilegiado, ela foi negociada como parte de acordo agora com o pessoal da oposição, os bolsonaristas e o pessoal do Centrão, para que tivesse o fim da obstrução. E aí, quem apresentou esse projeto foi o Álvaro Dias. Eu fiz uma live com ele em 2021 ou 22, falando sobre o foro privilegiado, né, do Álvaro Dias, e aí ela foi aprovada lá em 2017 e ficou travada. Ninguém coloca para votar na Câmara dos Deputados. Na época teve uma pressão muito grande contra o Arthur Lira, para o Arthur Lira colocar em votação, mas inclusive ela não mandou. Só que na votação que aconteceu lá no Senado, altos caciques petistas votaram a favor da PEC do fim do foro privilegiado. Foram vários petistas, né? Teve quase que 99% de apoio nesse projeto. Na ocasião que teve a votação, a própria Gleisi Hoffmann votou a favor do fim do foro privilegiado. Além dela também, tiveram outras figuras, como a Simone Tebet, que deu apoio, gravou vídeos, né, com apoio ao fim do foro privilegiado. O Lindbergh Farias também fez vídeos, né, enfim, foram várias figuras, né, desde da esquerda, de centro, direita, que apoiaram o fim do foro privilegiado. Vamos lá, pessoal. Vamos falar de novela? Vamos fofocar sobre novela? É brincadeira, vocês sabem que eu não tô nem aí pra novela, eu não me preocupo com isso. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui sobre a seguinte questão. Você deve lembrar, a Glória Pérez, né, ficou muito conhecida pelas novelas que ela fez e também por um caso trágico, né, que foi da filha dela, que acabou perdendo a vida aí, né, por causa de um marginal. Agora, ela chocou muitas pessoas justamente pela fala dela, ou seja, sobre a cultura woke, sobre o quanto a esquerda enche o saco, literalmente. Olha o que ela falou. Censura moral às novelas está pior do que na época da ditadura militar, diz a Glória Pérez. Em entrevista, a autora Glória Pérez afirmou que a censura moral e o medo de desagradar grupos tornaram-se barreiras mais severas para a teledramaturgia do que a própria ditadura militar. Abre aspas. Agora, nós temos uma multiplicidade enorme de Solanges. Solange, né, ela estava fazendo uma referência a Solange Hernandes, que era uma das líderes, né, vamos dizer assim, da Gestapo de censura da época da ditadura militar, né? Então tinha uma acusação de que havia essa censura muito pesada sobre o que se podia dizer, sobre o que se podia falar, né? E aí ela disse que agora, né, essa cultura woke, essa agenda woke, principalmente a turma da esquerda, está muito, mas muito pior do que a época da censura da ditadura militar. Só que assim, cá entre nós, a gente sabe que ela é uma dramaturga, que ela é uma diretora de novelas e que ela é muito vinculada à galera, né, da Globo, dos artistas, e que ela tem que tomar muito cuidado no que ela fala. Ela está sendo vítima de censura. Então, assim, muita gente foi lá e colocou nos posts que entendeu o recado dela, que ela não está falando de censura só da turma woke, turma da lacração. Ela está falando da real censura que acontece no Brasil hoje, que eu também sou vítima, né, que eu também, né, tenho que pensar e medir muitas minhas palavras antes de fazer qualquer editorial com vocês. Vamos lá, pessoal. Ontem, o Haddad passou uma humilhação sem precedentes para qualquer figura de governo, né? Ele tinha uma agenda marcada com o representante dos Estados Unidos e tomou um baita de um bolo, né? Algo assim, bem vergonhoso. E aí, como sempre, como todo petista, a culpa é dele. Mas ele coloca em quem ele quer. Colocou a culpa na extrema-direita. Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo passam a ser os grandes responsáveis por tudo isso, né? E aí o que aconteceu? O Paulo Figueiredo fez uma nota à imprensa. Olha só o que ele escreveu. Cancelamento de reunião com Scott Bessent. O deputado Bolsonaro e eu tomamos conhecimento das declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tentou atribuir à nossa atuação nos Estados Unidos o suposto motivo para o cancelamento de uma reunião com o secretário de Tesouro americano, que é o Scott Bessent. Primeiro,
O Haddad prefere culpar terceiros pela própria incompetência. Mas é óbvio, a culpa é dele. Ele coloca em quem ele quer, ué. Enquanto Lula só fala besteira por aí e inflama a crise diplomática. Há quase 2 semanas, o presidente Donald Trump declarou a emergência econômica nos Estados Unidos, apresentando de forma clara as razões. Até que o Brasil enfrente esses pontos, qualquer reunião será mera encenação. E, portanto, inútil. 2. Não temos nem pretendemos ter qualquer controle sobre a agenda do secretário do Tesouro dos Estados Unidos. O Sr. Bassett é um profissional admirável, que cumpre as diretrizes determinadas pelo presidente e preserva única e exclusivamente os interesses do povo americano. 3. Nesta quarta-feira, embarcaremos novamente para Washington, D.C., para uma série de reuniões com autoridades americanas. Em que pode acontecer? Porque mantemos portas abertas. Talvez Lula também tivesse, se em vez de proteger o próprio regime e fazer bravata ideológica, colocasse a diplomacia e o interesse nacional em primeiro lugar. Eduardo Bolsonaro, deputado federal em exílio, e Paulo Figueiredo, jornalista em exílio. Pois é, ganharam aí, né, uma série de admiradores por causa do papel e da atuação que eles estão tendo, né, lá nos Estados Unidos. Olha, a grande questão que fica escancarado é que hoje, né, há uma não incompetência, mas há um bloqueio total por qualquer medida por parte do governo por causa da sua ideologia. Eles não vão conseguir negociar com os Estados Unidos e, por causa disso, estão dando prejuízos inimensuráveis ao povo brasileiro. Tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade de vocês. É sempre uma honra, um prazer poder estar aqui com vocês e discutir um pouquinho sobre, né, tudo isso que está acontecendo no Brasil. Recado rápido para você. Se você busca, né, proteger o seu patrimônio através de uma holding, se você ainda não sabe o que é uma holding, como funciona, se você já construiu um certo patrimônio no Brasil, é importante que você procure um profissional para te orientar. Clica aqui no link e você consegue agendar uma consulta conosco, tá? Para saber sobre internacionalização, saída do Brasil, imigração para o Uruguai, né? Ou outro país que seja interessante para você, assim como também é interessante que você entenda os benefícios da holding, tá? Olha, quando você tem uma pessoa especializada, um tributarista para te orientar, é interessante o quanto você pode fazer estruturas que vão te dar benefícios, estratégias e garantias, né, de que você pode reduzir impostos, de que você não corra o risco de perder o patrimônio, tá? Vamos lá, eu tenho um cliente que chorou na consulta comigo. E você, se é um empresário, você vai entender o porquê. Ele, né, atuava no setor de calçados. Durante a pandemia, ele teve que fechar as portas. Durante a pandemia, ele não conseguiu se sustentar. E alguns funcionários acabaram executando, né, o patrão. E essas ações foram virando uma bola de neve. Não conseguiu saldar a dívida com fornecedores que o executaram. E quando foi acabando a pandemia, que ele ia retornar, chegou às ações, travando todas as suas contas bancárias, travou o imóvel e penhorou o imóvel e todo o maquinário que ele tinha. E aí ele ficou impossibilitado de trabalhar. A pergunta que eu te digo é: e se esse maquinário, se essa propriedade fosse de um terceiro, de uma holding, que é dele, mas não da empresa que está exercendo essa atividade e houvesse uma alocação? Era uma proteção que ele teria. Então, quando você estrutura o patrimônio, você consegue grandes benefícios, tá? Se isso é interessante, se isso tocou a você, tá? Clica aqui no comentário, tá? No link aqui que está abaixo e escolha o Holding Offshore ou imigração para o Uruguai, caso você queira um plano B, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus e até o próximo editorial.